Que a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Queridos irmãos e amigos, o reverendo Augustus Nicodemos, da Igreja Presbiteriana, e muito conhecido no YouTube, tem feito alguns pronunciamentos absurdos sobre a guarda do sábado e outros assuntos. Nós vamos dar algumas respostas ao reverendo Augustus Nicodemos. O reverendo Augustus Nicodemos disse: quais os motivos por que os cristãos guardam o domingo? Meus queridos irmãos e amigos, eu sou cristão e não guardo o domingo. E conheço também centenas de cristãos que não guardam o domingo. Será que eu não posso ser chamado de cristão porque guardo o sábado? Na verdade, queridos irmãos e amigos, só poderia ser chamado de cristão, seguidor e guardião dos ensinamentos ministrados por Cristo, aqueles que guardam o sábado. Por quê? Porque o domingo não é bíblico e nunca foi observado por Jesus Cristo, pelos seus apóstolos e pela igreja primitiva ou apostólica. Jesus, o Cristo, disse que a sua família, os cristãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus, o Todo-Poderoso. O Pai Nosso diz que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O reverendo Augustus Nicodemos menciona 5 motivos pelos quais guardam o domingo. O primeiro motivo é muito conhecido. Eles dizem de boca cheia que guardam o domingo porque Jesus, o Cristo, ressuscitou no domingo. Será que Jesus, o Cristo, realmente ressuscitou no domingo? Há controvérsias e muitas controvérsias. Jesus, o Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 40, disse: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Portanto, se Jesus, o Cristo, morreu na sexta-feira à tarde e foi sepultado quase no final do dia da sexta-feira, que chamam de sexta-feira da paixão, ele ressuscitou na segunda-feira à tarde, 3 dias e 3 noites, 72 horas. Um dia, segundo a Bíblia, é de um pôr do sol a outro pôr do sol. É como está escrito lá nos primeiros versículos do livro de Gênesis. E foi à tarde e amanhã o primeiro dia, e foi à tarde e amanhã o segundo dia, e foi à tarde e amanhã o terceiro dia, e foi à tarde e amanhã o quarto dia, e foi à tarde e amanhã o quinto dia, e foi à tarde e amanhã o sexto dia, e foi à tarde e amanhã o sétimo dia. E quem colocou os dias nessa ordem foi Deus, o Todo-Poderoso.
Então, se Jesus, o Cristo, morreu na sexta-feira, à tarde, e foi sepultado quase no final do dia, ele passou na sepultura à noite é o dia do sábado, à noite é o dia do domingo, à noite é o dia da segunda-feira. E não me venham falar de cálculo inclusivo e de Talmud. Não é bíblico. Como já disse, quem colocou os dias dessa ordem foi Deus, o Todo-Poderoso, lá no princípio. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 1, diz que ao findar o sábado e ao entrar o primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro e Jesus não estava mais no túmulo. Diz que ao findar o sábado e ao entrar o primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro e Jesus não estava mais. Ele não estava mais. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 1, diz que quando Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, domingo bem cedo foram ao sepulcro, Jesus não estava mais. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 1, diz que no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram ao sepulcro e Jesus não estava mais. No Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 1, diz que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e Jesus não estava mais. Portanto, Jesus não ressuscitou no domingo, como dizem. Queridos irmãos e amigos, a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27, é profética e literal. Ela diz: na metade da semana fará cessar os sacrifícios e ofertas de manjares. Qual é o dia? Qual é o dia que marca a metade da semana? Quarta-feira. Jesus morreu numa quarta-feira, 14 de Abib, Páscoa, e foi sepultado quase no crepúsculo da tarde, como aconteceu lá no Egito. Leiam Levíticos, capítulo 23, versículo 5. Quando Jesus morreu, diz a Bíblia que o véu do templo rasgou-se de cima até embaixo, pondo fim à lei cerimonial. O último cordeiro estava sendo imolado. Jesus foi o nosso cordeiro pascal. Portanto, Jesus Cristo passou no sepulcro. A noite é o dia da quinta-feira, dia 15 de Abib, que foi também um sábado cerimonial, festa dos pães asmos. Jesus passou no sepulcro à noite e o dia da sexta-feira. Jesus Cristo passou no sepulcro à noite e o dia do sábado. 3 dias e 3 noites, 72 horas. Jesus, o Cristo, ressuscitou no crepúsculo da tarde do sábado. Queridos irmãos e amigos, prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Deus, o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o primeiro dia
da semana, nem o segundo dia da semana, nem o terceiro dia da semana, nem o quarto dia da semana, nem o quinto dia da semana, nem o sexto dia da semana. Deus Todo-Poderoso não abençoou e santificou o dia do nascimento de Jesus, nem o dia da sua ressurreição, nem o dia que ele subiu aos céus. A Bíblia é bem clara, bem clara. Deus, o Todo-Poderoso, abençoou e santificou o sétimo dia. E grave bem, Deus, o Todo-Poderoso, não autorizou absolutamente ninguém para mudar esse dia. O reverendo Augusto Nicodemos disse que o sábado é tipológico. Diz que o sábado é tipológico. Queridos irmãos e amigos, são biblicamente ingênuos os que dizem isso. São biblicamente ingênuos os que dizem isso. O sábado, sétimo dia, foi abençoado e santificado por Deus, o Todo-Poderoso, lá no jardim do Éden, e antes do homem pecar, antes da queda do homem. Portanto, não era a sombra de Cristo. Os 7 sábados tipológicos são os 7 sábados cerimoniais, que eram sombras do descanso espiritual através do sacrifício expiatório de Cristo da cruz. Em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, outro versículo que muitos fazem confusão, o apóstolo Paulo deixa bem claro que os sábados citados neste versículo são os cerimoniais. A Bíblia, no Evangelho, segundo Lucas capítulo 4, versículo 16, diz que Jesus tinha por costume ir à sinagoga no sábado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 2, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo também tinha por costume ir à sinagoga no sábado. Na cidade de Filipos, o apóstolo Paulo pregou no sábado na beira de um rio. E ali Lídia se converteu. Na cidade de Tessalônica, o apóstolo Paulo, durante 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Atos capítulo 17, versículo 2. Na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo passou 78 sábados ensinando e pregando. Em Éfeso, passou 116 sábados ensinando e pregando. Na cidade de Antioquia da Pisídia, o apóstolo Paulo e Barnabé, seu companheiro, pregaram no sábado. E os gentios gostaram tanto que rogaram que no sábado seguinte repetissem tudo o que tinham dito. E no sábado seguinte, quase toda a cidade ouviu a palavra. Está escrito na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14, 42, versículo 42 e versículo 44. Como podem perceber, irmãos e amigos, são muitos, claríssimos e insofismáveis as fontes bíblicas, falando sobre a guarda do sábado. Meus queridos irmãos e amigos, o reverendo Augusto Nicodemos contesta o que está escrito no livro Testemunhos, volume 3, página 397 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O livro diz que a lei da guarda do primeiro dia da semana é um produto de um cristianismo apóstata.
O domingo é filho do papado, exaltado pelo mundo cristão acima do sagrado dia do repouso de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, eu não sou adventista do sétimo dia, mas o que está escrito está errado? É claro que não. É claro que não. A guarda do domingo realmente é um produto de um cristianismo apóstata. O domingo realmente é filho do papado, não tem jeito. O livro está correto. O reverendo Augusto Nicodemos diz que guardam o domingo porque foi no domingo que Jesus se manifestou às mulheres e aos apóstolos logo após sua ressurreição. E daí? Isto quer dizer que esse dia tem que ser abençoado e santificado. Que absurdo! O reverendo Augusto Nicodemos diz que guardam o domingo porque os apóstolos se reuniam aos domingos para, segundo eles, celebrar a ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas para o Senhor. E cita o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, e 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Como já diz Jesus, o apóstolo Paulo passou 78 sábados na cidade de Corinto, ensinando e pregando. Ele cita 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Queridos irmãos e amigos, nós também nos reunimos aos domingos, às quartas-feiras e realizamos estudos em vários outros dias. Isso não quer dizer que esses dias têm que ser abençoados e santificados. O único dia que Deus abençoou e santificou foi o sétimo dia, o sábado. E antes da queda do homem, antes do homem pecar. O reverendo Augusto Nicodemos diz em seu comentário que o dia do Senhor que está registrado lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, é o domingo. De onde ele tirou isso? Não sei. Em Êxodo capítulo 20, versículo 10 diz: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Isto é o dia do Senhor teu Deus. Portanto, o dia do Senhor que está registrado lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, sem dúvida nenhuma é o sábado. O reverendo Augusto Nicodemos diz ainda no seu pronunciamento, para defender o domingo, e menciona os nomes de várias pessoas que chamam de pais da igreja e que, segundo ele, defendiam a observância do domingo e não a do sábado. Ele cita o nome de várias pessoas que chamam de pais da igreja e que, segundo ele, defendiam a observância do domingo e não do sábado. Se esses chamados pais da igreja, vejam bem, se esses pais da igreja realmente fizeram isso após a morte dos apóstolos, não são fontes confiáveis, e muitos escritos apócrifos cometeram um grande e gravíssimo erro, não é verdade?
Porque o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 18, diz: se nós, ou um anjo do céu, vos pregar outro evangelho, além daquele que vos tenho pregado, seja anatema, maldito, execrado, excomungado. O reverendo Augusto Nicodemos cita vários nomes, como o de Inácio de Antioquia, 107 depois de Cristo, Justino Marte, 145 depois de Cristo, Dionísio de Corinto, 170 depois de Cristo, Orígenes, 225 depois de Cristo, Anatólio de Laodiceia, 270 depois de Cristo, Cipriano de Cartago, terceiro século, Pedro de Alexandria, 306 depois de Cristo, etc, etc, etc. Queridos irmãos e amigos, eu conheço todos esses nomes e mais alguns que ele não mencionou, mas como já disse, não são fontes confiáveis, e muitos são escritos apócrifos. E se eles tivessem dito realmente tudo isso, não quer dizer absolutamente nada. Só é lamentável que eles esqueceram muito cedo da recomendação bíblica. Mas a Bíblia continua advertindo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O reverendo Augusto Nicodemos, para finalizar, diz também que Constantino não mudou a guarda do sábado para o domingo. O reverendo não deve conhecer história. Foi o imperador Constantino Magno quem realmente mudou oficialmente a guarda do sábado para o domingo. O dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo está escrito em qualquer enciclopédia. Conheçam a verdade, e a verdade não vos libertará. Meus queridos irmãos e amigos, não se deixem levar pelo erro, pelo engano, por mentiras, por tradições. Questionem, procurem conhecer a verdade. Só a verdade pode libertar. Que Deus Todo-Poderoso derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos. Amém.